Bom, senhor presidente, inclusive eu já votei, quero dizer a Vossa Excelência que votei favorável ao projeto, porque tenho defendido desde o princípio, no momento em que assumi aqui o Senado da República como líder da oposição, que o governo precisava ter responsabilidade fiscal, porque os recursos do governo não são do governo, são fruto dos impostos do trabalho do conjunto da sociedade brasileira. E nós estamos vendo que o governo sempre vai na contramão, Ao invés de fazer o seu papel de diminuir gastos públicos, de ver a qualidade dos gastos, de cortar gastos ineficientes, de diminuir impostos, porque na hora que você diminui carga tributária ineficiente, você permite que se diminua também a evasão, o contrabando, a elisão fiscal. São situações absolutamente óbvias, senhor presidente. Nós temos solicitado que o governo, ao invés de aumentar impostos e aumentar gastos de maneira irresponsável, porque esse governo tem um projeto, mas é um projeto de continuar no poder, não é um projeto de Brasil, mesmo que para isso o Brasil esteja quebrado, esteja destroçado, que as contas públicas vão para o vinagre. Nós ouvimos, no princípio desse ano, me parece que foi da própria ministra do Planejamento, olha, nós precisamos fazer um ajuste fiscal. Por quê? Porque há uma armadilha, ou seja, os recursos que são apensados no ano subsequente do orçamento da saúde e da educação, cresce não em função do moribundo arcabouço fiscal, mas do crescimento da receita. Isso pressiona o discricionário. Porque os recursos, senhor presidente, que deveriam ser utilizados para apropriação da produtividade do Brasil, foram entregues de forma graciosa a um crescimento supostamente real do salário mínimo. O que isso impacta? Nas contas públicas da Previdência e de Assistência Social do BPC. E nós estamos vendo paulatinamente a deterioração das contas públicas, de tal forma que este governo vai chegar ao final de 2026, segundo o IFE, Instituto Fiscal Independente do Senado da República, com um recorde, mais de 10 pontos percentuais de crescimento da nossa dívida interna em relação ao produto interno bruto. Este governo é eficiente em destroçar as contas públicas brasileiras. Nós estamos falando, só para traduzir, de alguma coisa como 1,2 trilhões de reais. O nosso déficit nominal dobrou, está em torno de 1 trilhão de reais. São números tão fantásticos que as pessoas hoje nem ficam ruborizadas quando veem, por exemplo, que se tem uma notícia de que os Correios, que davam lucros até 2022 no governo de Bolsonaro, agora tem um déficit até o terceiro trimestre de 6 bilhões e que o governo busca um empréstimo, parece que já foi concedido, de 10 bilhões de reais. Há uma taxa de CDI de 120%. Para os senhores terem uma ideia, eu vou traduzir, em 15 anos, essa taxa é uma taxa efetiva de 20%. Ora, se nós temos uma administração ineficiente, uma administração incapaz, perdulária, temerária, que destroçou as contas do Correio, é evidente que não vai haver a capacidade de repor esse recurso e gerar caixa para pagar sequer o juro, quanto mais a amortização do principal. Quem vai pagar por isso? Seu João e Dona Maria. Mas por que depois de tudo que eu falei, eu estou dizendo que voto favorável? Porque o governo finalmente, senhores, finalmente, nesse mar de inutilidade, nesse mar de desperdício, nessa vontade deliberada de destroçar finanças públicas para fazer frente a um projeto ineficiente, incapaz, perdulário, populista, na contramão dos interesses da nação brasileira, apresenta um projeto em que reduz subsídios. E não poderia ser contra. Acontece que o governo, para não deixar de ser governo, que tem um DNA do PT, apensa esse projeto aumento de tributos nas fintechs, na questão dos JPC, na questão do lucro presumido, e na questão das bets, que é um abraço de afogado, senhor presidente. No caso das bets, aliás, é uma questão singular. Veja, deputado Bacelar, Vossa Excelência que nos visita aqui. O governo legaliza o jogo que está vitimando a sociedade brasileira, gerando uma verdadeira catástrofe do ponto de vista moral na população brasileira, gerou uma espécie de doença generalizada, pessoas pobres, marginalizadas,
fragilizadas, gastando o que não tem em jogos de azar, o governo aumenta o percentual de impostos. Ou seja, aumenta a dependência dessas bets, aumenta a impossibilidade de tirarmos de uma vez por todas essa praga das costas da população brasileira. Cobra das fintechs um aumento da taxa de impostos na contramão da necessidade de termos uma espécie de taxa efetiva. Nós sabemos que os grandes bancos não pagam 15%. Utilizam de uma espécie de estratégia tributária para burlar não, de acordo com a lei, com as brechas legais, para pagar muito menos, pagar 4%, 5%, 6%. A taxa efetiva é 1/3 do real. As fintechs que competem com os grandes bancos vão ser penalizadas com a taxa maior, quando o governo poderia, de uma forma inteligente, instituir uma taxa efetiva comum ao sistema bancário, 9%, 8%, tanto para a fintech como para banco. Mas não, o governo busca... O governo, estou terminando, senhor presidente, puxa sempre de atalhos, porque esse governo vive de improvisação, vive de amadorismo, e quem paga o preço, senhor presidente, infelizmente, é a sociedade brasileira. Nós estamos votando no projeto em função do ataque aos subsídios, mas faremos aqui uma emenda em relação a essa questão das fintechs. Obrigado, senhor presidente. Para defender o destaque, eu vou chamar o nosso senador Rogério Marinho. Rogério, vai defender o destaque. Senhor presidente, falamos há pouco e deixamos claro aqui a nossa posição, de um lado, a favor da eficiência dos gastos públicos, contra os subsídios, a favor de melhor qualidade e maior eficiência na aplicação do recurso dos impostos dos brasileiros, diminuição de impostos, como o nosso governo fez, quase 4.500 itens industrializados tiveram redução de 35% do IPI. E o que é que aconteceu, senhor presidente? Aumentou a arrecadação. Porque a sociedade brasileira, os empreendedores, aqueles que edificam esse país, que levam o país nas costas, que produzem para que nós possamos manter a máquina estatal, que possamos manter a logística, a infraestrutura, o desenvolvimento, essas pessoas, esses empreendedores, eles sentiram que o governo, na verdade, os olhava de uma forma diferente, como parceiros e não como adversários, como membros da mesma sociedade andando na mesma direção. Este governo vai no caminho contrário, vai no caminho oposto, porque nós vamos comemorar agora com a votação desse projeto, e veja, esse projeto chega a essa casa, senhor presidente, hoje, e foi gestado de 10 horas da noite, de 11 horas da noite, de meia-noite, pelo governo atual. Nós vamos comemorar 31 ou 32 novos impostos. Esse é um governo que arrecada, mas esse é um governo que gasta desmensuradamente, despudoradamente, com o argumento de que protege os mais humildes. Na verdade, os fragiliza. Na verdade, coloca estas pessoas numa situação de subalternidade, de fragilidade e, sobretudo, senhor presidente, sem capacidade ou sem condições de sustentabilidade no futuro. Nós estamos vivendo o voo da galinha, o voo da nambu. Nós estamos condenando o país a soluços e a dificuldades futuras. Falei há pouco da questão das fintechs e é bom lembrar que nós estamos nesse momento em que se comemora um aumento percentual de arrecadação e de tributação sobre o produto interno brasileiro de mais de 2 pontos percentuais. Este governo, em menos de 3 anos, faltam 15 dias para terminar o ano, já consegue aumentar a relação de tributos em relação ao produto interno bruto de uma forma acentuada e inédita. Aí os senhores vão perguntar, isso está significando superávit? Está significando diminuição do déficit público? Está significando que as condições fiscais estão possibilitando que a política monetária possa apontar no sentido de que haja estabilização no crescimento da dívida pública e, como via de consequência, a diminuição da taxa Selic, que é quem financia o desenvolvimento desse país? Não. Nós estamos fazendo justamente o oposto. Toda hora chega algum gênio do Partido dos Trabalhadores que inventa uma novidade, que na verdade é um mau presságio ou um mau projeto que já foi estabelecido em tempos anteriores, com os mesmos resultados que vamos ver daqui a pouco. São os mesmos métodos, senhores.
são os mesmos protagonistas e seria idiotice da nossa parte imaginar que vai haver um resultado diferente. É bom lembrar que os mesmos sinais foram percebidos em 2014 e 2015. Qual foi o resultado? Supressão de quase 7 pontos percentuais do Produto Interno Bruto. Houve centenas de milhares de empresas fechadas no país, milhões de empregos foram suprimidos e o governo começa a falar de indicadores e os indicadores, vejam senhores, são produzidos pelo mágico dos números, o senhor Márcio Pochá lá do IBGE. Me desculpem, nós, depois do que vimos, do que assistimos, da forma como ele tem se comportado, vamos desconfiar desses números que são exibidos, porque são números que estão na contramão do que nos diz a realidade fria e objetiva da própria percepção da sociedade brasileira. Quando se pergunta à população brasileira em qualquer pesquisa, mesmo aquelas pagas por esse governo, se o povo se sente melhor ou pior em relação à economia de um ano para trás, quase 70% da população afirma que está pior, porque o preço dos alimentos, o preço do gênero de primeira necessidade cresce de forma assustadora e a população que percebe até 2 salários mínimos é fortemente impactada. Dirão, nós estamos taxando o andar de cima, nós estamos taxando os ricos, nós estamos taxando o sistema financeiro. Não é verdade, senhores, porque este custo é repassado para o conjunto da sociedade. Não há almoço grátis no Brasil, pelo contrário, se cria que suprime e impede que haja investimento no Brasil. Então, o aumento de impostos que o governo agora propõe, tanto no caso das fintechs, como no caso da JCP, como na questão do lucro presumido, na verdade, são páginas parecidas do mesmo repertório. Este governo, ao invés de fazer de forma eficaz, eficiente, de uma forma duradoura, a sua lição na questão das contas públicas, continua aumentando impostos e sobrecarregando a sociedade brasileira e dizendo, nós estamos beneficiando os mais humildes. E nós já assistimos esse filme e quem perdeu, quem foi vitimado, quem perdeu o emprego, quem passou necessidade, não foram os mais ricos não, foram os mais pobres que eles dizem defender. Muito obrigado, senhor.